Meus irmãos, a paz do Senhor, estou feliz por ter dado tempo de ter chego. Estávamos vindo do trabalho, cheguei 7h15 em casa. Eu falei, Jesus, eu preciso chegar lá para adorar a Deus com meu amigo. E o nosso Deus me concedeu essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Alex, não esquece. Amigo de longo tempo, passamos um bom período cultuando junto, ali no pastor Eduardo, né? Projeto Semeando Fé. E hoje, pela bondade, posso aqui mais uma vez me reunir em adoração juntamente com meu irmão. Sinto-me feliz e honrado nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreve o doutor Lucas. Serei muito objetivo, não vou explorar o horário. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta casa, todo esse ministério. Em minha companhia veio o meu amigo, o pastor Carlos Alberto. Se tem dois Carlos, também tem dois Alex. Então o culto está pronto, né? Jesus é fiel. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, irmãos, doutor Lucas capítulo 13, o versículo de número 10. Quero dividir com os irmãos esse texto. Na hora do nosso almoço, no trabalho, eu falava ao Espírito Santo para que me desse uma mensagem para o coração da igreja nessa noite. E por inspiração celestial, esse texto veio em minha alma. Capítulo 13, verso 10. A epígrafe da minha Bíblia diz: a cura de uma enfermidade, ou de uma enferma. No versículo 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havendo já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre desta enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Jesus. E o chefe da sinagoga, indignando-se de ver Jesus curar no sábado, disse: maldito, sois dias há em que deve trabalhar, e vinde, pois, neste dia para ser de curada, e no sábado? E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Você pode sentar dando glória a Deus? Aleluia. Ao chegar aqui, irmãos, mesmo atrasado, correndo por demais, eu percebi pelo teor da oração que o culto dessa noite é de milagre. É um culto em que nós entramos para rogar a Deus por milagre. E milagre não se recebe de qualquer forma. Milagre não se recebe pelo ato emocional. Milagre não se recebe quando
estamos na presença de Deus e deixamos de clamá-lo. Observa que os maiores milagres mencionados pela Bíblia Sagrada vai narrar que Jesus vai romper multidão para poder atender aquele que chega necessitado. Alguns exemplos nós temos. Exemplo, uma mulher que possuía uma enfermidade por 12 anos. Essa enfermidade não era de qualquer modo. Era uma enfermidade que trazia fraqueza no corpo físico. Era uma enfermidade que tirava a mulher do seio da sua família e também do meio da sociedade. Mas quando ela percebe que o mestre vem no meio da multidão, ela se aplica a tocar somente na sua veste, somente no seu pano, ou no pano que Jesus vestia. Eu não vou falar sobre fita e também sobre medida, não. Eu só quero entender contigo que a estratégia dela era simples, era fácil aos olhos nossos e da sociedade. Eu vou tocar na orla, na parte do corpo, e imediatamente eu serei curado. Olha o propósito dela. Não era um propósito como os demais, porque o texto declara que Jesus vinha em cortejo até a casa de Jairo, príncipe da sinagoga. Ele vinha para curar a filha de Jairo, mas no meio do caminho o mestre olha atrás e diz: espera aí, que alguém me tocou de maneira diferente. Aqui que está o segredo para quem vem, Alex. Aqui é que está o segredo para nós no culto dessa noite. Qual é a forma que nós entraremos aqui? De cabeça erguida, presunçosos, achando que o céu tem obrigação de nos atender, ou vamos entrar aqui de maneira mansa, necessitados, com o coração doído, esperando do mestre o milagre? Eu não sei se você vai passar à minha frente, mas de uma coisa eu tenho certeza: a brecha que eu tiver, eu vou tocar naquele que é santo, naquele que reina, naquele que é poderoso. E se eu tocar, eu tenho certeza que Ele vai me atender. Então eu quero te convidar nessa noite a romper as barreiras. O convite hoje é para quebrar o protocolo. Oh, glória a Deus! Todo mundo lembra e sabe bem do Evangelho segundo escreve Mateus capítulo 8, verso 42. E o 43 do moço cego. E ele tinha um nome, Bartimeu, filho de Timeu, que quer dizer no original Abba Pai, ou abre-nos, ó Pai. Ele clamava em voz alta e gritava em alto e sublime som: Jesus, filho de Davi. Tem alguém aqui para dar um sinal para o céu desta natureza? Jesus, filho, então isso, você tem a oportunidade, grite para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, isso. Expresse para ele que você entrou nesta casa com o coração voltado a quebrar o protocolo, a cultuar. A primeira coisa que aquele moço faz é gritar. A segunda coisa que ele faz é tirar a capa. E a terceira coisa é se posicionar, estar de pé e ir para a direção do mestre. Oh, glória! Então é uma noite de sairmos do nosso conformismo, levantarmos para nos posicionarmos e ir em direção do mestre. Tem uma igreja aqui, Queimados, que tem esse desejo. Então, por favor, não me deixe cultuar sozinho. Estou arrastado pelo corpo, cansado pelo trabalho, mas o meu coração, eu te confesso, está ardendo, porque o mestre está neste lugar. Então deixa eu ver, dá um sinal para ele, vai. Oh glória, oh glória, oh glória, eu sinto Jesus aqui, irmãos. Aleluia, eu sinto o mestre aqui. Eu vim para o lugar certo, é a casa do Pai. Remédio, Kamala, Saraia. Aleluia, oh glória a Jesus.
O texto, ora, que nós acabamos de ler, está inserido em uma coletânea gloriosa. E Lucas, irmãos, não sendo um dos discípulos de Jesus, sendo ele médico e discípulo do apóstolo Paulo, tinha por sua origem a ser gentil. E ele agora vai pesquisar e reescrever as narrativas do que Jesus havia realizado em Jerusalém e também na Judéia. Ele não é um dos discípulos que andou junto, mas ele é aquele discípulo curioso. E o texto de Lucas capítulo 1, percebemos que ele vai escrever esta carta a um moço amigo chamado Teófilo. Lá na frente ele repete novamente em Atos capítulo 1. Então Lucas, ele tem por sua origem ser investigador. Quem é esse Jesus? Que mesmo um homem preso em cadeias, ele tem a sua fé inabalável e não retrocede na sua ação. Paulo, ele escrevia as cartas, e Lucas, por ser médico, por ser doutor, tinha o livre arbítrio de sair e entrar na cadeia a hora necessária, e poderia circular livremente. Por isso ele vai ser o porta-voz do apóstolo, levando as suas cartas. Mas isso não satisfaz. Lucas agora vai começar uma pesquisa, e isso aqui mexe com a minha atenção. No ano 64 a 63 depois de Cristo, Lucas agora começa a sua interrogação, ou seja, a sua investigação. E olha aqui para mim, o texto que mais me atrai é o capítulo de número 13. Por quê, pastor? Porque o versículo de número 10 declara que Jesus vai entrar em uma sinagoga. Naquele tempo haveria 2 lugares para adoração a Deus. O primeiro era no templo, onde Caifás e os sumos sacerdotes se reuniam. E o templo era um lugar requisitado porque tinha sua beleza. Você lembra de Atos capítulo 3? O templo chamado Formosa, as suas portas tinham as suas medições de 8 metros de altura, banhada de bronze por dentro e por fora. Quando o sol batia, aquela porta se reluzia e era formoso aos olhos daqueles que vinham. Este lugar só entrava doutores, pessoas com poder aquisitivo elevado. E a sinagoga era o segundo lugar que eles se reuniam. Na sinagoga não tinha gente com dinheiro, não tinha gente com poder. Na sinagoga tinha gente sedenta e faminta para ouvir a palavra do mestre. Era na sinagoga que os discípulos se formavam. Era na sinagoga que as pessoas entravam e ofereciam pomba pelos seus sacrifícios, como expiação do seu pecado. Jesus, nesse dia, ele vai para a sinagoga e ele vai assistir o culto dentro da sinagoga, ouvindo os discípulos, ouvindo os que se formavam. Só que, irmãos, observa que dentro desse ambiente tinha 2 lugares aonde se dividia entre homens e mulheres. Dentro da sinagoga, os homens não ficavam próximos ou perto das mulheres. Dentro da sinagoga tinha uma parede que era de véu. As mulheres ficavam atrás deste véu e os homens na frente do púlpito, lecionando, pregando, ouvindo, ensinando. Enquanto isso, quem entrava enferma, principalmente na área feminina, ficava escondida pelo véu que lhe tapava. Então não tinha como ver, não tinha como perceber. E entre as mulheres existe uma que andava de maneira imprópria, de maneira curvada. E o texto sagrado nos conta, pregadores, pastores desta igreja, que a mulher estava com uma enfermidade posta por Satanás. Ou seja, é normal, eu vou falar até baixo, porque para que não seja um ato ofensivo, mas o filho das trevas, ele anda voltado ao chão, ele anda olhando para baixo.
é para que ele possa perder a sua dignidade como ser humano. Ele é escravizado pelas trevas, ele não olha nos seus olhos, ele te olha nos seus pés, como um sinal de que ele tem uma possessão por si, ele tem alguém que rege a sua vida, que lhe escraviza, ele coloca em posição de humilhação. Jesus, ele está dentro do ambiente, e ele está percebendo que atrás da cortina tem alguém que há 18 anos entrava na sinagoga e nada acontecia, 18 anos entrava para ouvir e saía do mesmo jeito que entrava, 18 anos participava do culto, mas nada acontecia. De repente, diz o texto, que Jesus convida a mulher para sair de trás da cortina, e a palavra que ele libera é: mulher, você está livre deste mal. Imediatamente o texto diz que a mulher que andava encurvada se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Se você chegou neste culto e está atravessando momentos como este, a palavra que vem do céu para nós é: você acaba de ser livre deste mal. Se levanta! Que isso, pastor? Mas há tanto tempo eu ando normal, há tanto tempo eu ando erguida, há tanto tempo eu entro e saio e ouço Deus. Mas existem enfermidades que o nosso adversário nos sobrepõe, que abate a nossa fé e mexe com a nossa adoração. Um adorador, irmãos, ele tem prazer de adorar o mestre, seja no templo ou fora dele. Aquele que foi instituído pelo céu, ele não pode andar de cabeça baixa. Pastor, mas o vento está soprando, mas é de cabeça erguida que se vence o vento. As coisas não estão indo boa, a minha família não está indo bem. Ei, mas quem te disse que andando encurvada você vai ter resposta? Olha para mim, a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher e diz: você está livre. O peso que sai é totalmente diferente daqueles que assistem. O texto diz, irmãos, que o chefe da sinagoga percebe que era sábado, mas se não podia ter milagre, por que tinha culto? Quando o culto passa de ser culto de milagre, não é mais culto, é simplesmente uma reunião entre nós. Culto que não tem milagre, falta o Senhor da glória no nosso meio. Os cultos antigos, irmãos, tinha salmos, Davi diz isso, tinha cânticos. Ele declara no Salmo 100: celebrarei ao Senhor. Culto é celebração. Que é isso? Quando perdemos a nossa origem, o nosso culto é só momentos de reunião. Começamos a colocar em pauta o que precisamos. Mestre, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso assim, faça desse jeito, comece desta forma, muda desta maneira. Quando o nosso culto perde a presença, entramos encurvado e permanecemos encurvado. Mas quando Ele chega, ou quando Ele está, o nosso culto é totalmente
totalmente diferente. O nosso culto tem um norte, o nosso culto tem uma direção, o nosso culto tem alegria, o nosso culto tem banquete, o nosso culto tem operação, o nosso culto tem paralítico saltando, o nosso culto tem línguas repartidas como de fogo. Quando ele está, o nosso culto é diferente. Aleluia! Quando ele está, o nosso culto tem lágrima. Quando ele está, o nosso culto tem sentimento. Ei, o dia que você perder esse sentimento de adorador, esquece o céu, porque lá a igreja só está ensaiando para entrar. Lá é adoração o tempo todo. Isaías nos ensina isso. Ele vê anjos voando, ele vê anjos sobre ele no trono, dizendo: Santo, 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 Santo. Adoração diferente, e toda a terra está cheia. A terra, esses serafins que voavam têm sentido. Voavam declarando: a terra está cheia. Mas se pararmos para ter uma alta meditação, nós ficaremos frustrados. Porque olhamos para a terra e nada vimos de bom. Estamos vivendo em uma era promíscua. Uma era perversa, onde as pessoas viraram justiceiros. Matam, menosprezam, moradores de ruas são incendiados, adolescentes fazem vídeos de perversidade com as pessoas. A terra, mas quando Isaías declara: a terra está cheia, Isaías se refere ao único lugar aonde o mestre, ele se revela. É esta casa, é a igreja de Cristo. Passa-se anos, enfrentaremos décadas, sofreremos perseguições, mas se curvar a este mundo, ao decreto e à lei do nosso país, nunca. Jesus nos livra deste mal. O culto agora mudou de sentido. Por quê, gente? O chefe da sinagoga já estava acostumado a ver a mulher entrando cabisbaixa, encurvada, olhando para o chão. Mas quando o mestre no culto estava, Jesus livra ela dessa vergonha. É isso que o mestre quer fazer conosco, com a sua casa, com a sua família. Glória a Deus. Tem pessoas que precisam entrar neste lugar e entender que eu sou um canal de mudança. Aleluia! Não vou me curvar. Enquanto puder, estarei olhando para o meu objetivo. Encerro agora. Olhando para o texto, nós estamos entrando dentro de uma formalidade imensa. Eu também pastoreio, irmãos, também tenho igreja. E eu converso com os irmãos e digo para eles: não aceita cair numa rotina. Eu só vou para o culto porque senão eu sinto falta.
Eu só vou estar na igreja porque é uma campanha. Eu só vou no domingo porque é a ceia. Sempre colocamos um porquê, aí vira uma rotina. Perdemos o prazer. Perdemos os milagres. Perdemos o contato com Jesus, irmãos. E é tão bom quando você entra e o teu coração anseia por ouvir a sua voz. É tão bom quando você entra e os seus olhos lacrimejam, começam as lágrimas descerem. É bom você sentar no seu cantinho de sempre e ouvir uma voz mansa e suave dizendo no seu ouvido: não temas, eu sou contigo. Quando saímos de uma rotina de costume e entramos para um canal de adoração, de adoradores, nós começamos a ver o Evangelho da maneira que ele deve ser, o lugar que Deus nos colocou, um ambiente de adoração. 2 lugares, eu disse isso daqui. Irmãos, Lucas ele era tão especial que o seu livro tem 24 capítulos, 1071 versículos. Ele se divide em 5 partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 6, Lucas se preocupa com o nascimento e a narrativa de Jesus chegando em Jerusalém. Do capítulo 6 ao capítulo 12, ele traz a importância de uma missão. E Cristo, o maior missionário já existente. Do capítulo 13 ao capítulo de número 19, começa agora Jesus mostrando os milagres aos olhos nus, mas ele não vai lá fora primeiro ele vai tratar com os que estavam dentro. Observa que o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, um capítulo muito mencionado, ele começa a explicar do pastor que perdendo uma ovelha não sai para buscá-la. Depois ele traz o conselho para os que estão dentro de casa, capítulo 15, verso 8. Ele diz da mulher que perde uma moeda, perdendo-a, não acende a casa, não varre o ambiente. Ele está tratando de nós, que nos perdemos dentro da casa. O amante é amado. Depois ele fala do filho, que pega os bens, deseja a morte do pai e sai para gastar com liberdade, a ponto de procurar os piores lugares. Mas quando ele se depara com um chiqueiro, quando ele chega a viver a vida dos animais, eu queria comer, eu desejo comer, mas se eu for me levantar, é atitude de filho, é atitude da igreja, é atitude de nós os escolhidos. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, olha, e já não sou digno de ser chamado de filho. O capítulo 19 ao 24,
Lucas tem uma forma sábia de explicar de maneira categórica sobre sacrifício, morte e ressurreição. Quando eles verem o sacrifício, diz isso aí, chegou ao limite. Quando chega a morte, a esperança acabou. E o texto revela o capítulo 24, eu encerro agora a minha participação, que já deu meu horário. O texto diz que eles estavam chorosos. O capítulo 24, o versículo de número 44, 45 e o 46. Eles estavam olhando para cima sem esperança. Porque Jesus estava subindo. Chorosos. Dando o último adeus para do lado dele 2 anjos. O texto diz isso, irmão. E olha a fala daqueles anjos: varões Galileu, por que estás triste assim? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também vai voltar. Se prepare para a volta dele. Se prepare para ele voltar. Hoje ele nos livrou deste mal. Você já conversou com pessoas que estão anos na igreja e desconfia desse momento? Pessoas que vivem pela fé, mas desacredita de uma morada eterna. E o relato sagrado diz que ele vai voltar. O capítulo 50, o versículo 50, melhor dizendo, Lucas ele tem uma induência de nos ensinar a perseverar, que ele diz assim: olha, voltai todos a Galiléia e ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. A igreja é esse único lugar de revestimento de poder. Glória a Jesus. Até ele voltar, esta casa será tomada de poder. Glória a Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, não se limite quando aqui você estiver. Abra a boca, vença o cansaço, expresse a sua gratidão, porque neste lugar é a Jerusalém do arrebatamento dos escolhidos. Este lugar é o lugar onde Cristo vai reunir os seus para entrar na mansão celestial. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.